Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje que acabamos de ouvir nos fala de duas procissões. Jesus, que vem rapidamente com seus discípulos e grande multidão e chegam próximo à entrada da cidade de Naim. Vindo de dentro da cidade, saindo para fora, vem uma outra procissão. Um jovem que está no caixão, sendo conduzido para ser sepultado. A mãe, uma viúva, filho único, e também grande multidão, muita gente da cidade que vem para o enterro desse jovem. O texto diz que as duas procissões se cruzam, se encontram. Jesus percebe aquela viúva que perdeu seu único filho, entristecida, e vai dizer para ela: não chore. Ele se comoveu, estava cheio de compaixão e toca no caixão, ordena que o jovem levante. Ele senta, começa a falar e é entregue à mãe. E todos glorificavam a Deus. Interessante que esse texto mostra para nós que Jesus foi tomado um sentimento de compaixão. Às vezes, aliás, o que é mais comum entre nós é termos dó das pessoas que às vezes são injustiçadas, termos um pouco de piedade, pena, mas compaixão é um sentimento que vai além. Quando a gente tem dó, tem pena, logo nós esquecemos do fato acontecido e não desperta em nós alguma reação prática. Compaixão é diferente. Compaixão, ela faz remexer as nossas entranhas e faz com que sintamos a dor da outra pessoa. Por isso, a pessoa que tem compaixão, ela é capaz de fazer alguma coisa. E aí nós percebemos na primeira leitura de hoje, quando Elias se deparou com um menino, também filho de uma viúva, que já não estava respirando mais, morto, ele carrega nos braços, leva para o andar superior e pede a Deus que devolva a vida para aquela criança. Faz, e de fato a criança retoma a respiração, a vida, e é entregue vivo para a mãe. Ele carregou a criança nos braços. No Evangelho, Jesus tocou no caixão. Claro que quem tocasse no caixão ficava impuro, mas Jesus correu todo esse risco, tocou no caixão para que aquele jovem pudesse ter vida novamente e ser entregue para a mãe. Evidente que essas duas procissões, além dessa ação de Jesus, que devolve a vida àquele que estava morto, quer lembrar também a realidade em que as pessoas viviam e que nós vivemos hoje. A procissão de Jesus, coordenada, que tem à frente Jesus, é a comunidade dos cristãos. A procissão que tem um morto à frente lembra a humanidade que está envolvida no caminho da morte, que tem uma vida mundana e que ainda não se encontrou com Jesus. Interessante que no encontro feito, quem sai contaminado é a procissão do morto, que, encontrando com a procissão de Jesus, acabam se envolvendo no sentido de perceber o que Jesus faz, e todo mundo agora está glorificando e louvando a Deus. Acabou a dor, o sofrimento pela morte daquela pessoa. A missão da comunidade cristã é justamente essa, de provocar essas mudanças, devolvendo alegria, como dizia o Salmo de hoje, que o Senhor transformou o meu pranto numa festa.
E nós trazemos para a nossa realidade tudo aquilo que ouvimos nas leituras de hoje. Interessante que, na primeira leitura, uma criança, um menino que está morto, devolve a vida. O Evangelho, que está morto, é um jovem. Nós perguntamos, o que está matando ainda as crianças? O que mata a juventude? Claro que lembramos que ainda é muito alto o índice da mortalidade infantil no nosso país. Melhorou muito ultimamente, o Pastoral da Criança deu uma ajuda muito grande. No entanto, ainda é alto o número da mortalidade infantil e tantas outras situações que crianças, sobretudo na pobreza, falta de uma alimentação adequada, de uns cuidados da saúde, com a saúde, acabam muitas crianças morrendo prematuramente. No entanto, tem uma situação que também é gravíssima, que é a questão da pedofilia. Um assunto muito presente hoje e que, sobretudo, está presente aí na mídia. Percebemos no campo religioso uma cobrança muito certeira do nosso Papa Francisco, um rigor quanto aos religiosos que cometem isso. Mas percebemos também que essa realidade tão difícil, ela é uma realidade que está muito presente nas famílias. As estatísticas dizem para nós que em torno de 70% do caso de abuso de crianças acontece no ambiente familiar. Então é ali, no ambiente da família, que os vulneráveis muitas vezes são vítimas desse tipo de comportamento. Há uma parcela também no campo da escola, da educação, outra parcela no campo do esporte, outra parcela também no campo da saúde, de clínicas, e também outro no campo religioso. Então são segmentos onde a pedofilia se faz presente. Então é uma coisa abominável e que percebemos que, infelizmente, a família, ainda isso está muito presente. O maior índice de situações que acontecem é ali no ambiente familiar. Outra coisa importante também é vermos como que os jovens estão morrendo hoje. Olhando aquele jovem ali de Naim, filho da viúva de Naim. Lembramos que o jovem está morrendo por conta da violência, morrendo por conta das drogas, morrendo também, muitas vezes, falta de esperança, de emprego. Mas percebemos uma coisa preocupante, que é a questão do estupro. Hoje é recente, esse caso daquela adolescente que foi estuprada por tantas pessoas, calcula-se uns 30. Claro que está em investigação tudo isso, mas isso é algo preocupante. O número de mulheres, de adolescentes e jovens que são estupradas. Algo preocupante também e abominável que está acontecendo entre nós. Então percebemos essas duas realidades, pedofilia, estupro, que são coisas abomináveis, que estão marcando negativamente as nossas crianças, adolescentes e jovens. Então hoje a palavra de Deus nos provoca diante dessas temáticas para que nós cristãos possamos também contagiar de um modo diferente o mundo de hoje. Se aquele jovem que estava sendo trazido no caixão representava esse jeito mundano de comportar das pessoas, é preciso que os cristãos que têm à frente Jesus tenham um jeito diferente de apresentar uma proposta nova, também de contagiar as realidades através do nosso jeito de ser e através daquele que nos conduz, que é Jesus. É por isso que nós estamos celebrando hoje, pedindo a mudança dessas realidades. Percebemos jovens que estão reagindo aí nas escolas,
exigindo, ocupando as escolas, exigindo um rigor maior nos processos, percebendo, por exemplo, a questão da máfia da merenda, as corrupções no nosso país. Tem muitos jovens aí que estão ressurgindo aí nas escolas, exigindo com rigor maior toda essa investigação. E nós estamos aqui pedindo a Deus que nos encoraje, nos anime, para que tenhamos compaixão, como fez Elias e como fez Jesus. Não só tendo dó, não só tendo piedade das pessoas, mas tendo compaixão de quem carregou a criança e de quem tocou no caixão. Então que Deus nos ajude, nos fortaleça diante desse propósito que a palavra de Deus traz para nós no dia de hoje.